Bom, meus jovens, então vamos aqui para a última parte, né, do conteúdo sobre funções para esta semana, que é o princípio da casa dos pombos, né? Esse princípio está relacionado com injetividade, sobrejetividade e é bem, né, intuitivo da gente conseguir entender o que é e é usado em alguns resultados mais avançados, tá? Mas para a gente aqui, a gente basta conhecer primeiro. Então vamos lá, né? Vamos contar funções de novo. Lembra aquele problema lá que deu aquela bagunça que, né, eu botei lá b elevado a a? Pois é. Então agora a gente vai perguntar o seguinte: quantas funções são injetivas e quantas são sobrejetivas, né? Com base no número de elementos aqui desses dois conjuntos, certo? Aí primeiro o que a gente vai fazer? Vamos analisar o caso do A ser maior que B e do B ser maior que A. Pra gente tentar pensar em algumas coisas. Então, ó, suponha que o A tem mais elementos do que B. A conclusão que a gente pode tirar disso é que a F não pode ser injetiva, certo? Então, ó, você tem mais gente aqui do que lugar para botar essa galera. Então, não tem como você fazer isso de forma injetiva, né? Certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por contradição, né? Vou botar assim. Por contradição, suponha que você tem uma F de A para B injetiva. Certo? Então, selecionando, né, os primeiros, vou botar assim, B elementos em a gente não tem lugar para botar o próximo, certo? Se a gente botasse, né, por contradição, supondo que ela é injetiva, deixa eu gerar uma injetiva aqui, né? Selecionando os B primeiros elementos em A, o próximo elemento não poderá ser relacionado, pois você tem mais gente aqui do que gente aqui que é igual a B, né? Logo, f não é função de A para B, né? Uma contradição, porque a gente assumiu que ela era uma função injetiva. Porque se eu não vou poder relacionar esse próximo elemento que está dentro do A, não vai estar na função, se ela é injetiva, né? Então não tem como a F ser injetiva se eu tenho mais gente no domínio do que na imagem. O outro caso é esse aqui, né? Quando a gente pega a quantidade de elementos de A menor que a quantidade de elementos de B, ou seja, tem mais gente aqui. Então a F não pode ser sobrejetiva, certo? Por quê? Tem, digamos, mais espaço para botar a galera do que elementos para ir lá, né? Certo? Então, por exemplo, né, de novo, por contradição, suponha que essa F aí, né, é sobrejetiva, certo? Então, utilizando, né, os elementos em A e relacionando por F, né, a algum elemento em B, temos deixa eu voltar aqui. Temos
pelo menos um elemento em B que não foi relacionado. Pois, né, a gente tem que A é menor que o tamanho de B, que é esse B aí, certo? Ou seja, tem gente que ficou de fora no conjunto B. Aí você pensa, uai, se tem gente que ficou de fora, aí eu posso botar desses A que eu escolhi aqui, eu posso botar mais uma setinha para acertar esse, né? Aí quando você faz isso, você tem o mesmo elemento indo em dois lugares, e aí deixou de ser função, certo? Então tem o elemento que não foi relacionado, pois o A é menor que B, né? É uma contradição. Contradição porque assumimos F que era sobrejetiva, né? F sobrejetiva, certo? Então, se eu tenho mais gente do que lugar, não pode ser injetivo. Se eu tenho mais lugares do que gente, não pode ser sobrejetiva. E isso é o princípio da casa dos pombos, certo? Que foi pensado no seguinte, né? Se você tem o conjunto A aqui representa o conjunto dos pombos e o conjunto B representa o conjunto das casas dos pombos, certo? Então, se você tem mais pombos do que casa, não dá para botar um pombo em uma casa, né? Não dá para botar um pombo por casa, não dá para fazer uma coisa injetiva, certo? Algum desses pombos vai ter que ir, né, no mesmo lugar porque não cabe, certo? Ou droga, tá, olha aqui, né, gente? Eita, esse aqui é assim, meu filho. Rapaz, né? Se você tem menos pombos do que casa, não dá para ocupar, né, todas as casas com um pombo, porque você não vai dividir o coitado do pombo no meio para botar ele em duas casas, né? Coitado do pombo, né, cara? Poxa vida. Então, esse é o princípio da casa dos pombos, né, que a gente demonstrou aqui já pensando, certo? E esse resultado a gente utiliza para fazer umas contas bem esquisitas, né? Em matemática discreta também, certo? Pegando esses dois resultados aqui, né, e botando eles na contrapositiva, né? O que era a contrapositiva? Inverte posição aqui e né, nega esses troços aqui. Negar esse daqui, o que a gente teria? No primeiro caso, a gente ia ter F é injetiva. Então, o tamanho do A é menor ou igual ao tamanho do B. Não é isso? Que é a negação desse aqui. E o outro aqui, ó, F é sobrejetiva, implica que o tamanho de B, é menor ou igual ao tamanho de A. Que é negar isso aqui, né? É porque aqui tá... Ah, não, é maior ou igual, né, gente? Eita, fé, tá. Por isso que eu errei, né? Na cabeça com isso aqui. Para ela ser sobrejetiva, né, tem que ter mais lugar, pelo menos, né, do que gente. É isso? É porque negar isso aqui. Ah, não. Eu inverti a ordem aqui, né, cara? Eu tava certo. Tá, rapaz. Tava certo, rapaz. Porque eu inverti é porque eu inverti a ordem aqui, né, cara? Meu Deus do céu. Pra ficar tudo, né, na coisa certa aqui, ó. Tá? Pra não ficar, né? Bota os mesmos elementos na ordem certa aqui, né? Então, né, para ela ser sobrejetiva, você tem que ter pelo menos a mesma quantidade, certo? Para acertar todo mundo. Isso. E aí, juntando essas duas coisas aqui, ó, a gente pode montar essa proposição aqui. Você tem dois conjuntos finitos. Se F é uma bijeção, então o tamanho dos conjuntos são iguais.
né? O que é ser bijeção? Ser injetiva e sobrejetiva, certo? Então, se f é injetivo e sobrejetivo, isso implica que os conjuntos são pelo menos com o mesmo tamanho, né? Em outros contextos, a gente consegue fazer, né, coisas com bijeções para dizer que os conjuntos são praticamente a mesma coisa, ou pelo menos são equivalentes, né? Certo? Geralmente a gente mostra que coisas são equivalentes construindo bijeções entre elas, né? Você mostra lá que o tamanho é igual, então se o tamanho é igual, a quantidade de elementos tem uma relação, então você, digamos que poderia ter uma equivalência entre os elementos de um conjunto e do outro, certo? É tipo 1, 2, 3, ABC, dá para fazer uma, né, uma relação, uma bijeção entre esses dois conjuntos para dizer que, pô, eles são meio que equivalentes, né? 1, 2, 3, ABC, tem a relação de, enfim, certo? Quanto tempo a gente tem nesse vídeo aqui, gente? Pelo amor de Deus, calma. 11 minutos já? Tá, eu vou separar então para fazer a parte final em outro vídeo, certo? Que seria o Teorema de Cantor, que é uma parte legal também. Então no próximo vídeo a gente fala sobre Teorema de Cantor e coisas infinitas, certo? Até mais.